Então, na observação da ficha de descrição, vocês coloquem o solo está com seco não interessante para a descrição, né? A descrição foi realizada em um solo com o grau de umidade não é um ideal para a descrição do perfil. E outra impressão bem drástica que a gente tem é a uniformidade, né? Os latossolos são bem uniformes em termos de cor, em termos de textura. Isso é uma característica do solo. O latossolo ele é uniforme de cima até embaixo. Só deixando vocês por dentro do contexto aqui da paisagem, o Pablo gosta muito da relação solo-paisagem. Se vocês olharem para lá, vocês vão ver umas costas, né? Que nós chamamos de costas, que são aqueles elevados rochosos para lá. Aqui dali vai ser, em cima é um planalto formado por basalto e sedimentares. E aqui nessa região mais baixa tem a depressão periférica. São regiões devastadas pela erosão, enquanto ali está mais conservado. A porção mais alta lá e tem a porção mais devastada, uma superfície mais devastada. E o solo está aqui nessa região antiga e um solo também antigo, né? Um latossolo, um solo antigo, uma região onde a superfície é constantemente renovada, não vai encontrar aqui um latossolo. Alguém poderia me dizer uma diferença? Eu vou discutir só no que diz respeito ao solo que a gente já viu. Uma diferença, o que vocês me diriam, uma característica que diferenciaria esse latossolo do solo que a gente viu semana passada, que também é uniforme, né? Do nitossolo, uma característica para diferenciar. Não tem serosidade, é uma característica. Na prova, isso daí, a resposta é cabal. Serosidade não tem como discutir, é a característica principal que diferenciaria os solos dos nitossolos, né? Já que eles podem ter uma textura semelhante, cor semelhante, a ausência de serosidade é a principal característica. E dos agissolos, uma característica que diferenciaria o latossolo de um agissolo. Não tem gradiente. Não tem bitextural. Então, resposta também perfeita, né? Do luvissolo, idem, né? Do planossolo também. Aí vem os neossolos que foram vistos também, né? Uma diferença que diferenciaria, uma diferença entre esse latossolo e um neossolo regolítico, por exemplo. Profundidade. Ausência de horizonte C. Presença de horizonte B, né? Os neossolos regolíticos não apresentam horizonte B, não apresentam horizonte, aquele horizonte que tem a máxima expressão da ação pedogenética com agregados, como estamos vendo aqui. Isso aqui você não vai encontrar no neossolo regolítico. Do neossolo flúvico. Menos 50 centímetros. Ah, solo carbono muito homogêneo. Não tem característica hidromórfica, né? E no neossolo flúvico a gente observaria faixas, camadas escuras, seguidas de camadas mais claras, né? Que a gente discutiu isso lá na tabela, você vai ver carbono orgânico alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Do neossolo litólico. Porque isso aqui não é um neossolo litólico. Verdade. Contato lítico, profundidade. O neossolo litólico tem que ter o contato lítico a 50 centímetros de profundidade. Isso aqui está bem, ainda não chegou, o contato lítico está aqui a 7 metros de profundidade. E aí entra o mais difícil, né? A diferença desse solo para o neossolo quartzarênico. Agregação. Não tem minerais primários apurados? Agregação é uma característica. Esse solo ele tem mais agregação. Agora, por que ele apresenta mais agregação do que o neossolo quartzarênico? Porque tem um pouco de argila. E o neossolo quartzarênico Também tem. Esse
Isso aqui tem mais. Quanto mais? Qual o máximo de argila que um lençol quartzarento tem que ter? 15 por 15%. 15%. Menos que 15%, né? Mais do que 15% se tiver só as mesmas características do lençol quartzarento. Só tiver 15% ou mais de argila, é um latossolo. Então aí fica um paradigma do sistema, né? Um neossolo quartzarento é um solo neossolo, um solo pouco desenvolvido, e por causa de 1% de argila, 14 ou 15 é classificado como neossolo quartzarento ou latossolo. Como esse aqui, por exemplo, que é um latossolo de textura média. Começar, sim. Esse solo aqui, vocês observaram, o que é que vocês observam quanto à textura dele? De cima até embaixo. Qual é a classe textural dele? Média, né? Vocês manusearam, trabalharam a amostra e perceberam que ele apresenta uma certa pegajosidade, assim como uma certa aspereza, né? A aspereza é formada pela areia e a pegajosidade pela argila. Se ele fosse pegajoso e não tivesse aspereza, argiloso. Se ele tivesse só aspereza e não tivesse pegajosidade, arenoso. Como ele tem as duas características, textura média. Mas vocês colocariam, em termos de calibração da textura, a textura dele é mais próxima de 15% ou mais próxima de 35%? 15. Próxima de 15%. E quanto vocês mediriam pontualmente qual o percentual de argila desse solo? 22%. Quanto? 20. 21. 21, 23, 18. Isso é para vocês verem o quanto a vinda a campo, o trabalho calibra, porque realmente esse solo feito no laboratório ele tem 20% de argila. E só com 4, 5 aulas aí vocês já conseguiram. Então quem está trabalhando o solo desde a primeira aula vai tirar uma nota boa lá no teste prático, né? Eles dão 5% de erro, vocês estão bem. No que diz respeito a consistência seca dele, qual é a consistência seca que vocês observaram? Ligeiramente dura em alguns horizontes, macio em outros. Ele é mais rígido em cima ou embaixo? Em cima. Perfeito também. Esse solo, só para... Aqui seria o horizonte A dele. Ele está decapitado, né? Esse aqui já passou maquinaria, mas esse aqui é o A dele. Esse aqui é um AB, mais ou menos nessa região. Esse aqui é um BA. Esse aqui é um BW1, BW2. BW daqui para baixo. Na parte superior, ele é ligeiramente duro quando seco. Na parte mais inferior, vocês perceberam aqui, ó. Estão vendo a diferença? Na parte mais inferior, ele é macio. Então, na parte superior, quando seco, ligeiramente duro. Na parte inferior, macio. Quando úmido, qual é a consistência dele na parte superior e inferior? Oi? Ligeiramente friável, né? Friável. Falei que era friável esse negócio aí. Vocês observam que isso daqui é duro, é ligeiramente duro, mas quando umedece ele torna-se uma classe abaixo do ligeiramente duro, né? No Eu te que falei, respeita a era úmido. friável. Não, Isso porque uma ele coisa está bem friável é seco, aqui. está bem mais seco do que Molhado não é deveria friável. para uma É descrição. úmido mesmo. E molhado? Na parte superior e inferior, como é que ficou? Não pegajoso, não plástico. Não pegajoso e não plástico é quando não forma, não pegajoso é quando não forma a cobrinha, né? Ah, é? Não pegajoso. Não forma de como se fosse uma areia de praia, você não conseguiria formar
Isso é plasticidade, não, Jean? Oi? Ligeiramente Da pegajoso. cobrinha é plasticidade. Ah, perdão. Não plástico? É, não plástico e não pegajoso. Na plasticidade ele seria não plástico se você não conseguisse Formar o fio, Fazer Oi? cobrinha. fazer um não, fio. você não conseguiria na plasticidade sequer moldá-lo ele. Ele não só, ou quando o horizonte não é plástico, ele não é moldável. Ligeiramente plástico. Então é o quê? Ligeiramente plástico? Ligeiramente plástico. Não moldando, não é plástico. Moldando, ligeiramente plástico. Se moldar e formar o arco, é plástico. E se moldar, formar o arco e você conseguir dar um laço nele e ele mesmo assim não rachar, é muito plástico. Pegajosidade. Qual é a pegajosidade dele? Ligeiramente? Ligeiramente pegajoso, né? Se O grudar um que não pouquinho é na mão, já é pegajoso, ligeiramente. quando vocês colocassem na mão, ele ia escorrer e não ia. Ligeiramente pegajoso ele. A cor. Eu acho que mesmo sem a cartela de cores, vocês poderiam me dizer qual é o matiz dele, qual é o matiz desse solo. 5Y, é. Isso daí também não é fácil, é como eu conversei lá naquela aula de classificação. Às vezes uma informação que parece fácil agora para vocês não é fácil de dar uma matiz no solo só olhando ele, né? Vocês já estão com experiência suficiente para dizer que só é 5YR sem a carta de cor. Pega a carta de cor só para ver o croma e o valor, né? Ele é vermelho e amarelo de cima até embaixo. E no que diz respeito à textura dele, isso faz com que esse solo seja bem drenado ou mal drenado? Bem drenado. Por que bem drenado? Ausência de pouca argila. Pouca argila. Quando o solo é muito argiloso, a água drena por onde? Tem a raiz até lá no último. Microporos. Um pouco ou muito? Quando o solo é argiloso e ele drena bem, a água drena por onde? A água percorre Por macroporos. E esses macroporos estão onde? Entre os agregados. Entre os agregados. Esse solo aqui tem muito agregado ou vocês observaram que é uma textura mais solta dele? Mais solto. Então por que ele é bem drenado? Se ele não tem agregado para água Porque o correr, agregado é bem estruturado. A estrutura do agregado é... o agregado é bem estruturado, né? O professor Paulo desenhou lá na sala de aula como as partículas de caulinita e óxido se unem formando aqueles agregados bem estáveis. E aqui ele explica por que não tem serosidade, né? Porque aqueles agregados a água não é capaz de destruir eles e carregar argila para o horizonte subsuperficial. Isso é parte que explica a ausência de serosidade lá no solo. E é verdade, você me dá a pisceta aí, por favor. Tá tudo sem água, porque não lavou a mão, né? Não Tem água ali um monte, ó. Tem água aqui, ó. O cara veio bem na seca, que nossa. Você pode observar que ele drena bem justamente pelos macroporos entre os grãos de areia, né? Os grãos de areia se arranjam estruturalmente de uma forma que permite que a água percole. Eu não cansei, tadinho. E agora vamos vamos inferir, a gente não está vendo o material de origem, vamos inferir sobre eles, observando só a morfologia do solo, né? Raramente a gente consegue ver material aflorando, a gente tem que olhar para ele e tentar saber a história dele, o material de origem dele. Essa cor dele, vermelho e amarelo, indica a presença de que minerais? Guetita e hematita. Guetita e hematita. A hematita é mais difícil de ser formada, as condições para formar hematita é mais difícil do que a formação da guetita. Então, segundo muitos autores, pedólogos, eles afirmam que todo solo que já tem hematita quer dizer que algum estágio da vida dele, algum estágio da história dele, ele já teve guetita. E aqui é a prova disso. Esse solo aqui tem hematita? Tem.
mas não em quantidade suficiente. Lembre-se que a hematita um percentual baixo já dá uma cor bem vermelha ao solo. Ele não tem hematite suficiente para expressar a máxima cor vermelha. Então ele tem guetita, por quê? Porque a guetita é mais fácil de ser formada no solo. E tem um percentual de hematita, porém não o suficiente para dar o tom vermelho. Então ele fica vermelho e amarelado. Como vocês lembram lá da sala de aula, qual é o processo pedogenético que forma os latossolos? Latossolização. Todo mundo concorda com ela? Latossolização. E a latossolização é formada por dois processos e se subdivide em dois processos. Quais são esses dois processos? Ferralização. Ferralização. Ferralitização é o primeiro. Bioturbação. Bioturbação. Ferralitização é o processo a qual o mineral primário perde a sílica formando óxidos, né? No caso, gibsita, o óxido de alumínio, hematita e guetita, que é um óxido e um hidróxido de ferro, né? Então está aqui a prova do processo de ferralitização. E também tem outro processo, qual é o nome dele? Bioturbação. São solos muito antigos, são solos de milhões de anos. Imagine você, não sei se vocês já passaram em algum lugar e viram um formigueiro. E a formiga pega o material do solo, forma aquelas estruturas microgranulares e vai sacudindo para a superfície. E às vezes ali tem uma calcária, que é alguma coisa. Imagina aquele lugar depois de 1 milhão de anos. O material de baixo do solo vai transformando, depois que está em cima ainda vai ficar embaixo. Assim uma formiga que me deixa mentir. E isso daí vai revolvendo o solo, vai trabalhando o solo e vai contribui também para essa uniformidade do solo de cima até embaixo. A não eluviação de argila, por causa daquele agregado que vocês mesmos disseram, e esse trabalho de revolvimento do solo formado por insetos, não vão dizer micro-organismo lá, né? Micro-organismo é uma bactéria, um fungo, não tem força para carregar uma partícula, um agregado de solo. Formiga e a árvore também. Imagina essa árvore aí. Quando ela bate um vento, se ela cair, o que a raiz dela vai levar de solo do fundo para a superfície, não é verdade? Vai formar um buraco imenso que depois vai ser preenchido pelo solo e isso também vai ajudar a revolver esse solo. Então, uma árvore que cai também é uma bioperturbação do solo. No que diz respeito à potencialidade dele agora, esse solo, a fração argila dele é basicamente formada por, como a gente falou, gibsita, hematita, e guetita e caulinita também. Esses minerais que eu falei, tem uma elevada CTC ou uma baixa CTC? Baixa. Uma baixa CTC. Então vocês diriam que esse solo, ele apresenta uma alta CTC ou uma baixa CTC? Baixa CTC. Baixa CTC, ok. Isso é bom ou é ruim para no ponto de vista de potencialidade agrícola? Ruim. É ruim, né? Então esse é um ponto a ser anotado. Outra coisa interessante, esse solo é bem drenado. Então, do que tinha no material de origem de cálcio, de sódio, de magnésio, que são elementos facilmente lixiviados, está no sistema ou já foi retirado no sistema? Já foi retirado do sistema. Então esse solo, ele tem uma característica mais de ser distrófico ou eutrófico, já que a distroficidade do solo está relacionada com esses cátions básicos. Distrófico. Distrófico, né? O solo é eutrófico diante da quantidade percentual da quantidade de cátions básicos, né? Cálcio, magnésio, potássio, sódio. Então esse solo é distrófico. Como eu já falei, ele é bem drenado, isso no ponto de vista físico do solo, isso é importante. A não plasticidade e a não pegajosidade dele é interessante no que diz respeito a entrar um implemento agrícola aqui, não tem aquele problema que a gente viu no nitossolo lá. E o material de origem é interessante dele, porque se a gente escavar
a 7 metros de profundidade, mais ou menos, aqui, a gente vai ver um argilito muito fino. Então, como vocês me explicariam um solo tão arenoso vindo de um argilito, partículas tão finas? Pulverização. Esse solo aqui está sobre uma rocha sedimentar muito fina enquanto a textura, porém ele não é produto da intemperização da rocha que está abaixo dele. Ele não é autóctone, ele é alóctone. Estava aqui a rocha, existia um solo sobre ela, porém, mais ou menos nessa porção mais de cima, existia um arenito. Esse arenito já foi totalmente destruído pela erosão. Porém, o produto da intemperização dele foi carreado da parte mais alta para a parte mais baixa, foi retrabalhado e deu origem a esse solo aqui. Então, o material de origem dele não é o argilito aqui embaixo, da formação Irati. Ele é produto da temperização do arenito. Então, quanto ao material de origem, vocês colocam sedimentos arenosos coluviais, né? Tá, mas o argilito não é, então? O argilito não é o material de origem dele. É apenas a rocha, a litologia dessa região. É a litologia da região, mas não é o material de origem. Aí é que está. Para vocês diferenciar litologia, rocha e material de origem. Nem sempre a rocha é o material de origem do solo. É Não Irati. confundir. Você falou sedimentos coluviais provenientes de qual formação? Sedimentos arenosos. De qual coluviais. formação? Não existe mais a formação, então vocês conhecem aí. Agora, o argilito aqui embaixo é da formação Irati. Eu trouxe uma fila para falar tudo que o Pablo falou para não ficar nivelado as turmas, né? Falei da potencialidade do solo, a gente discutiu o solo, passa para a latossolização. É fácil porque você vem cutucando ele e sente a diferença, entendeu? Mas tem alguns que nem nisso você vê. Você tem que tirar a estrutura e ficar o dia todo discutindo. Tem pedólogo que cheira e diz, isso aqui tem um buquê latossólico. Eu não cheguei nessa idade ainda. Enfim. Alguma dúvida sobre esse?